Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 2 de junho de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título o Evangelismo de Noé. E a lição de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8, e também em Mateus, capítulo 24, versículos 37 até 39. A lição de hoje conta que nos tempos de Noé, as pessoas estavam assistindo uma época de extrema corrupção e a humanidade começou a se multiplicar, né? Onde os filhos de Deus haviam se casado com as filhas dos homens, ou seja, os filhos de Deus, que eram pessoas que conheciam ao Senhor, que obedeciam seus mandamentos, casaram com pessoas assim dos homens do mundo, né, que não conheciam o Senhor. E por acharem elas formosas, né, eles constituíram famílias, né, e esses filhos de Deus eram descendentes de Sete, que eles se misturaram com os descendentes de Caim. E isso não veio do agrado de Deus, que ele já havia alertado sobre o problema realmente de se casarem com fés diferentes, né? E com o tempo, isto foi minando a fé dessas pessoas, eles acabaram assim, se afastando de Deus. Como fala lá em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 8. E as pessoas se casavam e faziam festa, comiam, bebiam. E naquela época, tudo isso estava desagradando a Deus, cuja ideia dele era exterminar essas pessoas. Mas por fim apareceu um homem chamado Noé, um homem reto, íntegro, né, consagrado, que Deus somente deu uma determinação para ele, uma missão para ele fazer um evangelismo, uma pregação para aquelas pessoas, para levar ao arrependimento. E Noé pregou por 120 anos, e nesse tempo ele foi construindo a arca, né? E as únicas pessoas que se arrependeram e que resolveram realmente seguir a verdade foram realmente Noé e a sua família, né, a sua esposa e seus filhos. E Jesus volta a mencionar isto lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, que ele menciona que momentos antes da sua segunda vinda, que no nosso tempo, que está se aproximando dessa segunda vinda, a humanidade estaria nas mesmas condições que as pessoas da época de Noé, onde ambos casos das pessoas estavam em um declínio moral, como vem ocorrendo hoje, né? E Jesus diz que essas pessoas rejeitarão o convite realmente do Espírito Santo para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, e se perderão. Todas essas pessoas irão preferir os prazeres do mundo, né, do que realmente aceitar realmente ao Jesus que está voltando, onde as pessoas na época faziam escárnios de Noé, falaram: esse velho está louco, nunca choveu na terra, como é que vai chover agora? E começaria hoje, quando você fala na voz de Jesus, mas nunca vai acontecer, Jesus nunca vai voltar para esse mundo, e assim que as pessoas falam. E foi justamente que Jesus fala aqui
em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Agora imagine você, como Noé, pregar assim por mais de um século, né, para levar as pessoas ao arrependimento, sem nada para mostrar além da sua família e a arca. Esse era o evangelismo dele. E, se o Noé tivesse conosco nesse momento, ele fosse um pregador, um evangelista moderno, com toda certeza as pessoas iriam dizer para ele que ele não tinha dom, que iriam considerá-lo como um fracasso, por sua pregação era aparentemente não tinha resultado, né? Uma pessoa que realmente não tem o que mostrar a verdade. E é o que ocorre hoje, meus amigos. Felizmente, muitas partes do mundo existem pessoas de várias tribos, nações, que elas estão assim, mais receptivas para aceitar as boas novas, aceitar o Evangelho e tentar estudar as Escrituras para ver essas profecias sobre a volta de Jesus, a segunda vinda, para eles se prepararem, para eles ajudarem a pregar o Evangelho. E é o que fala as 3 mensagens angélicas, né? De que nós somos anjos, mensageiros da verdade, e que nós temos que fazer isto. A pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz um pouco hoje, né? Mesmo que exista uma grande parte que seja desacreditada, como na época de Noé. E muitos estão assim conhecendo o Senhor e aceitando a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O fato é que Deus criou o homem assim perfeito. E esse decidiu assim associar-se a Satanás e provocando uma rebelião contra Deus. E isso, ao eles se afastar-se assim de Deus, o homem levou consigo, né, a morte que começou a operar entre nós. E Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar a humanidade, mas Ele fez porque Ele sempre desejou ter um relacionamento com o ser humano, ter uma família, e Ele o faz e o procura por amor. E Ele se colocou em andamento o plano para resgatar a humanidade, o homem caído. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diante assim de Adão e Eva, após eles pecarem, Deus dá uma punição assim severa a Satanás e diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, dele, Satanás. E aqui a chave para nós entendermos o dilúvio é a partir justamente desse julgamento, como assim uma tentativa desesperada de Satanás para tentar escapar que a sua cabeça fosse esmagada, porque ele estava tentando fazer uma revolução realmente no mundo, e ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Posto que a semente da mulher seria uma ameaça para ele, Satanás, e ele procurou desde o início eliminá-la. E a primeira tentativa para acontecer isto, ele fez com que Caim matasse Abel. Porém, ele enganou-se, porque Deus deu outros filhos para Eva, e no caso, um desses que se formaram as grandes famílias, o nome dele chama-se Sete, que deu origem a uma nação assim no mundo. E a outra origem foi a de Caim, que foi a geração manipulada pelo inimigo. E a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 2, diz que, vendo que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, o que entre todas mais lhe agradaram, que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Eram os filhos de Deus, né, que conheciam a verdade, se misturando com a linhagem maligna de Caim,
e houve um cruzamento assim entre duas nações, que veio a maldade pelo meio, né? Os prazeres, a corrupção, a promiscuidade, que se multiplicou na terra, e com toda a imaginação assim, de pensamentos ruins no meio de cada coração, em quase na totalidade dos habitantes da terra. Mas Deus tentou salvar a humanidade através de uma única família, que foi a família de Noé, que se mantiveram íntegros, onde ele, Noé, proclamou o evangelho da salvação, tentou induzir as pessoas ao arrependimento, e Noé pregou por 120 anos, porém ninguém ouviu a sua mensagem, porque estavam corrompidas nos seus corações através de Satanás e dessa mistura que houve das gerações. Isso despertou, né, a ira de Deus para querer destruir o mundo através de um grande dilúvio. Então disse Deus a Noé, a fim de que toda a carne, e vindo perante a face dele, porque a terra estava cheia de violência, e que ele, Deus, estava tentando destruir a terra, que está lá em Gênesis 6,13. Muitos não estarão assim preparados assim para a segunda vinda de Jesus, porque procederão igualmente aos antediluvianos, ou seja, da mesma época de Noé, porque se esquecem das profecias que estão claras na Bíblia, as instruções que estão claras na Bíblia, as mensagens deixadas pelo Salvador, de que o juízo está muito próximo, pelos sinais que Cristo mencionou em Mateus capítulo 24 e Lucas 21. O mundo possui uma memória muito curta e coletiva de que houve um grande dilúvio. Um número enorme assim, de culturas conta a história, mostram essas pegadas, né, sobre as marcas de um dilúvio devastador que houve, que passou pelo mundo. História essa desde os gregos, maias, com fósseis, né, mostrando que realmente ocorreu o dilúvio, restos de vestígios de animais e plantas que viveram no passado, que são incrustados assim, desde a América do Sul até a Europa, a África, em que se encontra realmente esses fósseis numa amostra de que realmente houve o dilúvio. Porém, as pessoas, até muitos com instruções cultas, formadas, doutores, não acreditam. E fazem até escárnios, né? Ridicularizam a história real que houve com Noé. E deixam de lado e não se preparam para algo pior que virá o juízo final, e que suas cabeças serão realmente enroladas nesse momento, e que está bem explícito nas Escrituras, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E assim existe, né, um paralelo entre o dilúvio que aconteceu com pessoas que rejeitaram os mandamentos e estatutos de Deus, com a segunda vinda de Jesus, que está se aproximando, que é algo assim bem reconhecido por Jesus, que ele, Jesus, diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda de Jesus, que está lá em Mateus 24, 37. Jesus revela as semelhanças incríveis, né, entre os dois eventos, um que já ocorreu, que é o dilúvio, e outro que ocorrerá, que é a segunda vinda de Jesus, a natureza repentina, catastrófica que haverá das ocorrências, as preocupações de materialista, né, pessoas que são ligadas às coisas materiais, dessa destruição da terra, como que haverá, e as pessoas continuam realmente alheias a tudo que está acontecendo. Eles comem, eles bebem, eles casam, fazem festa, se dão em casamento, e até que veio o dilúvio na época. E agora está acontecendo da mesma forma. As pessoas estão assim, longe, não querem saber de Deus, e continuam na mesmice. A ideia de um remanescente é a certeza
desse evento que ocorrerá com a segunda vinda de Jesus. A descrição do dilúvio no livro de Gênesis também aponta para o futuro, para que o que acontecerá no fim da história humana com a segunda vinda de Cristo também já havia ocorrido lá antes do dilúvio. As pessoas descrentes. Deus não permanece indiferente ao mal do mundo. Ele é sim sensível da realidade da existência do mal. E muitos missionários têm proclamado as pessoas ao arrependimento, muitos Noés estão por aí e as pessoas continuam desacreditadas. O juízo de Deus responde à maldade das pessoas que havia se multiplicado em Gênesis 6:5. O caso de Noé é uma lição tremenda para o povo remanescente de hoje, dos últimos dias. E ele, Noé, construiu uma área para a proteção e salvação da sua família, né? Sabendo que ocorreria realmente o dilúvio. E assim Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 11:7. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, que poderá realmente observar o que está escrito nas Escrituras, da proximidade da vinda de Jesus, que está às portas, porque os sinais da vinda de Jesus estão aí, ocorrendo, e as pessoas estão desacreditadas. Mas a pessoa que aceita Jesus, somente a Ele, porque o Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através dele, Jesus, e não existe outro meio. Quando você faz isto e aceita realmente a Jesus como Salvador da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama de salvação. E com isso, na grande volta de Jesus, que se aproxima, que está ali marcado em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ao vir que está se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais dores, mais morte, mais perseguições, não haverá mais aflições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, da união, do casamento de Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Uma grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.